Gente, que decisão ridícula da autora! Oi, gente. Hoje eu vim falar do então polêmico para Sir Philip com Amor, o quinto livro dos Bridgertons, falando da quinta filha dos Bridgertons, a Eloise. E eu já vou dizendo de antemão pra vocês que eu vou sim reclamar, vou tacar muito pau, vou falar muita merda, porque esse livro aqui, eu tinha tudo pra ser bom. Porque a personagem é muito boa, o passado do Philip é bem interessante ser trabalhado. Muitas nuances aqui que poderiam ter sido trabalhadas e, na verdade, lá no final se amarra com um fio, sabe, de internet cortado. Porque eu não entendi por que fizeram o que fizeram, mas fizeram o que podemos fazer. Ainda não tá confirmado nada dessa temporada, acho que vai ser lá uma das últimas a serem feitas. Mas, assim, muitas coisas a se reclamar e vamos começar, né? Mais adianto que o único livro que eu achei, assim, original, e ele é uma releitura de A Cinderela, é O Perfeito Cavaleiro. Tirando ele, eu acho que todos, conforme você vai lendo, você vai percebendo que todos têm uma mesma fórmula, sabe? Você começa a gostar mais do livro, mais por conta da série, porque a série deu personalidade, deu dinamismo. Isso acontece demais aqui, e eu vou explicar pra vocês, isso vai ser debates. Mas, de antemão, sabe que eu não gostei, tá? É um dos meus últimos aqui, só não é pior do que o Segredo de Colin Bridgerton, tá? Nesse livro a gente vai acompanhar a Eloise, a sua melhor amiga é a Penelope Fairton, que acabou de casar com o Colin. E ela meio que fica naquela. Pô, minha melhor amiga que era solteirona comigo, um adendo, né? Desde que elas debutaram, elas estão 11 anos solteiras. Então a Heloísa aqui tá uns 28, 29 anos, tá? E aí, quando a Penélope se casa, a Heloísa fica pensando, caramba, eu preciso me casar também, né? Eu não posso ficar solteira pra sempre, minha amiga casou, eu não vou ser solteira sozinha. Primeiro ponto. Isso não faz nem sentido, tá? Acho que é só um motivo pra casar a boneca, mas tudo bem, continuemos. E aí, uma prima distante da Heloise vai morrer, que é a Marina. E vocês devem saber, quem já assistiu a série, que a Marina lá na série é prima da Penélope. Mas aqui no livro ela é prima dos Bridgertons. E aí a Heloise faz uma carta pro marido dela, o Sir Philip, dizendo assim, olha, meus pêsames pra você, que perdeu sua mulher, tudo, ela é minha prima, eu gostava muito dela. E o Sir Philip responde. E responde mandando uma flor pra ela. E nisso a Heloise já se apaixona pelo Philip e continua mandando cartas e ele vai respondendo. Então eles ficam trocando cartas por um ano. E aí, depois de um ano, o Philip manda uma carta pra Heloise dizendo assim, ó, vamos casar? Vamos casar porque eu preciso de uma esposa. E aí a Heloise, sem mais sem menos, some e vai casar com esse homem, né? Não casar, mas vai lá na casa onde esse homem tá. Então, a partir de agora, é muito difícil, gente, eu chegar aqui pra vocês não falar spoiler. Então, a partir daqui tem spoilers. Os meus comentários vão ter spoilers também. É muito difícil não ter, tá? Porque o que mais me irrita nos livros da Julia Quinn é sempre o final. Uma primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o motivo pela qual a Heloise vai pra lá já é sabido desde o início. O que eu quero dizer com isso? O Philip envia nessa carta pra ela, dizendo assim, que ele quer uma mulher pra cuidar dos filhos dele. Com todas essas palavras. E ele vai repetir isso exaustivamente. O livro inteiro ele vai repetir isso pra ela, ele vai repetir pros irmãos dela, ele vai repetir pra todo mundo que ele só quer uma mulher pra cuidar dos filhos dele. Se essa mulher for bonita, é um adendo. Se ele gostar da mulher, é um adendo, mas ele quer pra cuidar dos filhos dele. É isso, é o supra-sumo. E eu tentei acreditar que até o final do livro isso ia mudar, que ele ia falar que não era bem assim, mas não, isso piora. Por incrível que pareça, ele vai casar com ela, isso vai piorar. Então, só dando um adendo do passado do Philip, a Marina, que é a prima da Heloise aqui no livro, isso mesmo, ela acaba se jogando num rio ali, vai acabar morrendo de pneumonia depois, mas o intuito dela quando ela se jogou no rio era assim. E o Philip tem um trauminha, assim, porque ele passou meio que 8 anos sem uma mulher em casa, basicamente, o tempo que ele casou com ela. Ele teve uns gêmeos, que é inclusive essas crianças que ele pede pra Heloise cuidar. E meio que, tipo assim, ele não tinha uma relação de marido e mulher muito boa com a Marina, ela é meio depressiva. Eu acho que ela tinha depressão, né? Sei o que o livro meio que dá a entender. Também não é muito desenvolto. Até, meu Deus, chegou uma parte que eu disse assim, meu Deus, eu entendo essa mulher não querer matar ali. Porque esse menino, esse homem é um lixo. Mas tudo bem. Continuamos. E daí a Heloise chega, ela já sabe que é do Philip, e ela acaba gostando das crianças. As crianças ali não gostam muito dela no princípio, mas vão se apegando. E ela vai se apegando ao Philip também, né? Os dois vão se apegando. A história, gente, é isso, tá? Ela indo passar esse tempo lá, depois vai chegar os irmãos dela pra tirar ela de lá, mas ela vai casar. E eu não tenho muito o que me estender, porque ela vai se casar com o Philip e vai ver assim. Aceitar que ela casou com ele pra ser mãe do filho dele. E é isso.
Então, qual que é a minha maior reclamação? É o livro ser só isso. Tá? A gente tem um protagonista masculino com um passado difícil, com 2 filhos nas costas pra cuidar, e realmente dava pra fazer um puta protagonista masculino, com muitas camadas, muitas coisas a se resolver. Sabe o que o Julia Quinn faz? Faz ser igual a todos os outros, faz ser pior. A Heloise, ela acaba gostando do Philip, ela acaba se apegando ao Philip, de certo modo. E eles vão ficar juntos ali e tal. E, gente, a Heloise é uma pessoa muito alegre, divertida, espontânea. Ela fala a primeira coisa que vem na cabeça dela, ela tá nem aí, entendeu? Achou ruim, ela fala, ela quer reclamar, ela fala. E ela fala muito. E eu acho que isso é o que traz beleza pra personagem da Heloise, sabe? Ela é uma menina que, pra época, falava mesmo o que ela queria falar, colocava em cima da mesa, tudo. E nesse livro, você pensa o quê? Ele vai aceitar ela desse jeito? Ela vai aceitar ela sendo falante, animada? Gente, é incontável as vezes que ele manda ela calar a boca. É incontável as vezes que ele fala que não suporta ela do lado dele. E é incontável mais ainda, gente, a parte que ela aceita ser mãe dessas crianças. Ela chega pra ele e fala assim, tá, eu quero falar que a professora não tá tão legal assim. E ele manda ela calar a boca. Com todas as palavras do mundo, tipo assim, pra ela calar a boca dela, que ela tava falando demais, que ele não suporta ouvir a voz dela e que isso, eles já estavam casados. Não é como se fosse um Enemies to Lovers, que acontece ali meio que no Visconde que Me Amava, né? Não. Eles estão casados, eles já fizeram tudo que vocês pensarem, e ele mandou ela calar a boca. Que tinha que aceitar ser desse jeito. Que ela tinha que aceitar ser calada. Que ela tinha que aceitar mudar. Gente, tem uma parte ali que a mãe da Heloise chega e fala assim, Heloise, você tem que ter calma, você tem que saber conceder as coisas, né? E na hora que ele fala isso pra ela, antes mesmo de tentar se defender como a Heloise faria, ela pensa que ela tem que conceder. Ela tem que calar a boca mesmo. Porque ela não pode ser falante pro Philip. O Philip não gosta disso, então ela tem que conceder esse desejo do Philip e calar a boca. E cuidar dos filhos dele. E eu penso assim, pra quê? De novo, eu bato nessa tecla, gente. Você é uma autora que faz livros de época, você tem um público específico, um público de meninas, de mulheres que já são fragilizadas, que estão tentando ler ali um romance de aquecer o coração. E às vezes elas são como a Heloise. Eu sou como a Heloise, eu falo muito. E aí você tá lendo, o filho parecia que ia mudar alguma coisa. E ele diz com todas as palavras que ele não vai mudar nada. Que ele só tá gostando dela, que ele só tá feliz no casamento, porque já fazia 8 anos que não se deitava com a mulher, e que agora tinha se deitado com a mulher, tava muito feliz, que era pra ela calar a boca, que ele estava muito feliz. Então imagina, você lê uma história que o protagonista masculino manda a mocinha calar a boca e aceitar que ele é daquele jeito. Aceitar tudo que ele tá falando pra ela. Ela não pode questionar nada, e ela não questiona. Isso me irritou tanto. Não me irritou, gente, eu só consigo rir. Eu só consigo rir porque eu não consigo conceber isso. Gente, que decisão ridícula da autora! Você pegar uma protagonista tão legal, tão divertida e dona de si, porque ela é dona de si o livro inteiro. E aí no final ela simplesmente se fecha. Ela se fecha e ela aceita mesmo, e tá bom, eu vou virar minha cabeça e vou aceitar. Não concordo com isso. Vai me perdoar quem gosta do livro, mas eu achei estranhíssimo. Estranhíssimo. Eu acho que foi um dos primeiros livros de romance de época, porque aqui a gente não tá falando de um retratamento de época oficial. Não é um livro de história. Não é um livro historicamente correto. É um livro de romance de época, que já tem 4 livros antecessores que são de romance. Então eu não imaginei que eu iria ler um livro que começa tão bem, se desdobrar para um final tão... a única palavra que me vem à cabeça é machista. Tipo assim, por quê? Eu tô falando de uma autora contemporânea, pra que colocar isso no livro? De verdade, pra que botar o cara depois que casou, sabe? Lá pros 3 capítulos finais, mandando a menina calar a boca e ela aceitar. E não é um calar a boca qualquer não, ele xinga a menina mesmo, entendeu? Tipo assim, me aceite se você quiser. Se não quiser, então vai embora. Não consigo conceber isso, gente. Eu tentei gostar muito do Philip, porque o Philip é estudioso, porque o Philip é acadêmico, e ia ficar com a Heloise, e a Heloise também gosta muito de ler. Não de ler, mas ela é uma menina, assim, bem inteligente também. Com a língua bem afiada. Eu pensei que ia ser uma coisa, assim, bem legal. E no final é bem blé, é bem qualquer coisa.
pra mim só não é pior que o livro do Colin, como eu disse no início, mas é bem ruim, é bem ruim. Não acho que precisava desse final tão grosseiro, tão rude. A gente tem um desenvolvimento de personagem, porque o Philip tem alguns problemas com o pai, mas o que eu mais percebo nesses livros é que eles tentam justificar a babaquice com o passado. E não dá certo. É um personagem babaca, mas ele teve um passado tão ruim. Tô nem aí. Enfim, depois de ter reclamado, esse é um vídeo um pouquinho mais curto, mas assim, depois de ter reclamado desse tanto, eu só quero dizer pra vocês, Bridgerton vale a pena, tem livros que valem, mas tem livros que não valem o tempo de vocês, e esse é um dos que não vale o tempo de vocês, tá? Eu queria muito vir aqui pra falar bem, mas eu só posso falar mal. Se agradou o vídeo pra vocês, eu peço que deixem um like aí embaixo, deixem um comentário. É isso, um grande beijo pra vocês, vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!